No mundo dos automóveis, existem alguns que se destacam por sua inovação, singularidade ou até mesmo excentricidade. A seguinte lista dos 15 carros mais incomuns mostra uma variedade de modelos que deixaram uma impressão duradoura no mundo automobilístico, apesar de seus designs ou características não convencionais. Junte-se a nós enquanto exploramos esses veículos fascinantes, cada um com sua própria história e peculiaridades. Número 1, BMW Zeta. O BMW Zeta, frequentemente chamado de o carro bolha, é um microcarro icônico que estreou na década de 1950. Foi projetado pela empresa italiana ISO e licenciado para vários fabricantes, incluindo a BMW, que o produziu de 1955 a 1962. Este pequeno carro é considerado um dos microcarros mais bem-sucedidos da história, tendo vendido mais de 160 mil unidades durante sua produção. O design distintivo do Zeta é caracterizado por seu tamanho minúsculo, corpo em forma de ovo e porta frontal de abertura, que permitia que os passageiros entrassem e saíssem diretamente pela frente. A única porta também incorporava o volante e o painel de instrumentos, que se moviam junto com a porta quando aberta, tornando a entrada e saída uma experiência única. Com apenas 7,5 pés de comprimento e 4,5 pés de largura, o Zeta tinha uma pegada minúscula, tornando-o perfeito para navegar em espaços urbanos apertados. Sob o capô, o Zeta era movido por um pequeno motor de um cilindro de 236 cm3 que produzia modestos 13 cavalos de potência. A construção leve do carro permitia que atingisse uma velocidade máxima de cerca de 53 milhas por hora, o que era considerado adequado para a condução na cidade na época. A eficiência de combustível do Zeta também era um ponto positivo, com relatos de até 78 milhas por galão, tornando-o uma escolha econômica para motoristas conscientes do orçamento. Apesar de seu tamanho pequeno, o Zeta tinha uma quantidade surpreendente de espaço interior, com lugar para 2 adultos e alguma bagagem. O banco estava posicionado na parte traseira do veículo, e os passageiros sentavam-se em uma disposição em tandem, com o passageiro ligeiramente atrás do motorista. Esse arranjo permitia ao Zeta manter sua largura estreita e melhorar sua estabilidade nas curvas. O BMW Zeta desempenhou um papel significativo no período pós-Segunda Guerra Mundial, fornecendo um meio de transporte acessível e prático para uma Europa em recuperação. Seu design peculiar, eficiência de combustível e capacidade de manobra o tornaram uma escolha popular entre os habitantes urbanos e aqueles em busca de uma experiência de direção única. Embora a produção tenha cessado no início dos anos 1960, o legado do Zeta como um dos carros mais incomuns do mundo perdura, com colecionadores e entusiastas valorizando esta charmosa peça da história automobilística. Número 2, o URF elétrico de 1942. O URF elétrico de 1942, também conhecido como ovo elétrico, é um testemunho da inovação inicial em veículos elétricos. O carro foi projetado por Paul Arzons, um designer industrial e artista francês que tinha um grande interesse em criar veículos únicos e eficientes em termos de energia. Sua criação, o URF elétrico, era um carro elétrico minimalista e leve que estava à frente de seu tempo. O URF elétrico era um veículo de 3 rodas com um corpo de alumínio em forma de ovo, o que contribuía para seu nome distinto. Seu design era nada convencional. A parte frontal do carro apresentava um grande para-brisa curvo que oferecia excelente visibilidade, enquanto a parte traseira era caracterizada por um design ao ar livre que proporcionava uma experiência de direção única. O corpo também era extremamente leve, pesando apenas 60 kg, o que contribuía para sua eficiência energética. O carro era movido por um motor elétrico de 72 volts que impulsionava a única roda traseira. Arzons usava baterias recarregáveis personalizadas para alimentar o URF, que tinha um alcance de 60 milhas com uma carga completa. Embora a velocidade máxima fosse modesta, atingindo 44 milhas por hora, isso era aceitável para o uso principalmente urbano que Arzons idealizava para o veículo. O URF elétrico era mais um projeto pessoal de Arzons e nunca foi produzido em massa. No entanto, ele permanece uma parte importante da história automobilística, pois foi um dos primeiros exemplos de um veículo elétrico funcional. O conceito do URF elétrico, com seu foco na eficiência energética e na mobilidade urbana compacta, antecipou muitos dos veículos elétricos modernos. Número 3, PLP 50. O PLP 50 é um pequeno carro de 3 rodas originalmente fabricado de 1962 a 1965 pela empresa Peel Engineering na Ilha de Man. Ele detém o recorde de ser o carro de produção mais pequeno já feito, um fato reconhecido pelo Guinness World Records.
O P50 foi projetado para acomodar uma pessoa e um pequeno volume de compras ou bagagem. Suas dimensões extremamente compactas, medindo apenas 54 polegadas de comprimento e 39 polegadas de largura, permitiam uma facilidade sem precedentes para estacionar e manobrar em espaços urbanos congestionados. Era anunciado como capaz de acomodar um adulto e uma sacola de compras. O carro era impulsionado por um motor de 2 tempos de 49 cm3, com um único cilindro, que produzia modestos 4,2 cavalos de potência. O motor estava acoplado a uma transmissão manual de 3 velocidades que não possuía marcha ré. Em vez disso, se o motorista precisasse dar marcha ré, teria que sair do carro e empurrá-lo manualmente. Embora o P50 tivesse uma velocidade máxima modesta de 38 milhas por hora, era altamente eficiente em termos de combustível, alcançando relatos de até 100 milhas por galão. A abordagem minimalista do PLP-50 em relação ao transporte, com seu tamanho pequeno, eficiência de combustível e design direto, lhe rendeu um lugar nos anais das curiosidades automobilísticas. Apesar de sua raridade, o P50 voltou a ganhar popularidade nos últimos anos, com uma produção limitada de réplicas disponível para entusiastas que apreciam esta incomum peça da história automobilística. Número 4. Soult Scarab. O Soult Scarab é frequentemente considerado o primeiro minivan de produção do mundo, estreando na década de 1930 e oferecendo uma mistura única de estilo e funcionalidade. O homem por trás deste veículo inovador foi William B. Soult, um engenheiro e inventor renomado que fez contribuições significativas tanto para a indústria automobilística quanto para a de aviação. O design do Soult Scarab foi fortemente influenciado pelo estilo Art Deco aerodinâmico popular na época. Seu corpo era alongado, arredondado e sem paralamas ou paralamas separados, o que o distinguia de outros carros da época. O Scarab foi projetado para maximizar o espaço interior, oferecendo uma cabine flexível e espaçosa que era revolucionária para a época. Os assentos traseiros podiam ser rearranjados em várias configurações, incluindo um escritório móvel ou um lounge aconchegante, enquanto o assento do motorista estava posicionado sobre as rodas dianteiras para proporcionar uma excelente visibilidade. Sob sua aparência única, o Soult Scarab era movido por um motor Ford V8 localizado na traseira do veículo. Essa configuração de motor traseiro, que era bastante incomum para a época, contribuiu para o amplo espaço interior do veículo e a distribuição de peso equilibrada. O Soult Scarab também apresentava um sistema de suspensão inovador projetado para o conforto, utilizando molas helicoidais e suspensão independente nas 4 rodas, uma raridade na década de 1930, que proporcionava uma condução suave, acrescentando ao apelo de luxo do carro. Apesar de seu design e recursos inovadores, o Soult Scarab nunca entrou em produção em massa devido ao alto custo e ao início da Segunda Guerra Mundial. Apenas um punhado desses veículos foi construído, tornando-os incrivelmente raros hoje em dia. No entanto, a influência do Soult Scarab no design automobilístico permanece significativa.